Você está fazendo seu doutorado, eu queria saber como é que é a sua rotina atual? Tem esporte na sua rotina ainda? Como é que é? Bom, é corrida. Principalmente depois que eu entrei na UF, né? Porque o doutorado é algo que deveria ser dedicação exclusiva, a ideia é que isso seja. Então, compatibilizar isso com a academia na universidade enquanto docente é um desafio assim, muito grande, porque o aluno acha que ser professor é só chegar e dar aula muitas vezes. Eu tinha um pouco essa noção e não é. Grande parte do tempo que a gente perde não é em sala de aula. A gente perde não, porque a gente nunca perde. Grande parte do tempo que a gente ganha é preparando a aula, porque a gente passa um texto para vocês lerem e tem que ler 10 para poder explicar bem tudo aquilo que a gente pretende. Então, preparar a aula toma muito tempo. Pensar em avaliações e corrigir essas avaliações também. E além disso tudo, você tem disciplinas do seu doutorado para fazer, que tem uma carga de leitura muito alta, e uma tese para escrever, que é algo que, enfim, não é pequeno e não é simples. Porque existem padrões de formatação e padrões acadêmicos que você tem que seguir para sua tese ser publicável, por exemplo, então é bem complicado. Mas eu acho que eu tenho conseguido conciliar uma coisa com a outra porque eu me organizei para isso. Eu acho que eu adiantei muita coisa do doutorado que eu pude no primeiro ano do doutorado, quando eu ainda não estava dando aula. Fiz todas as matérias que eu precisava fazer antes, para não ter problema de bater horário com o que vinha depois. E eu planejei, assim, tudo que eu pude aproveitar do meu mestrado, eu aproveitei. Mas não é fácil. Eu muitas vezes trabalho sábado, trabalho domingo, trabalho até 11 horas da noite, mas também tenho a flexibilidade de conseguir me organizar para um dia que eu precise fazer outras coisas. Então eu acho que a palavra-chave é organização, né? Mas não é fácil. Mas eu, sim, sempre prezei muito pela minha saúde mental, né? Eu acho que viver para o trabalho não é saudável. Se uma pessoa só estuda ou só trabalha e transforma isso na sua vida, isso deixa de ser só o seu trabalho, só uma parte do seu dia a dia e vai tomando as outras coisas, né? Sempre quando a gente pergunta para alguém, me fala aí o que você faz, as pessoas sempre pensam que o que você faz é o seu trabalho, né? Da proporção que o trabalho tem dentro da nossa perspectiva. E eu sempre fui muito contra isso. Eu acho que ser professora, por exemplo, e ser doutoranda são apenas coisas que estão somadas ao fato de eu ser filha, de eu ser irmã, de eu ser neta, de eu ser cidadã, de tudo isso. Então eu acho que eu sempre tomei muito cuidado em ter uma vida para além do trabalho. Então eu sempre mantive o esporte na minha vida, não no vôlei, mas sempre gostei muito de correr, sempre gostei muito de estar ao ar livre, sempre gostei muito de andar de bicicleta, de fazer coisas básicas que a gente no dia a dia acaba não tendo tanta chance. Sempre gostei muito de viajar, de estar com a minha família, de, enfim, sair. Eu acho que assim, a vida social ela é algo que a gente tem que manter e não deixar de lado por conta do trabalho, porque senão a gente vai acabar sendo infeliz em ambas as coisas. Eu acho que todo mundo se identifica um pouco com isso, em algum grau. Como foi para você entrar no corpo docente do INEST, da UF? Você começou a dar aula antes do concurso, passou no concurso? Como é que foi esse processo? Eu fiz um concurso em dezembro de 2016, que foi um concurso para teoria de relações internacionais. Uhum. Eu fui aprovada nesse concurso, só que não fui aprovada em primeiro lugar. Quem foi aprovada em primeiro lugar é a Francine, que inclusive é professora de vocês. Era um concurso de apenas uma vaga, então a Francine foi contratada. Sim. Só que eu fui bem no concurso, né? Tipo assim, os professores gostaram do meu perfil, gostaram da minha pesquisa e me convidaram para começar a dar aula na UF como professora colaboradora. O que significa ser professora colaboradora? Eu não sou formalmente contratada à UF,
mas a experiência docente que eu tenho na UF vale para outros concursos que eu for fazer, por exemplo. Sim. Tá? E me dá experiência também de sala de aula, de, enfim, contato com os alunos, que é algo que eu sempre gostei. Eu sempre gostei muito da graduação. Eu gosto de sala de aula, não quero ser pesquisadora e não quero dar aula só para pós. Eu gosto da graduação, eu gosto dos jovens, eu gosto, enfim, dessas pessoas que estão descobrindo ainda o que querem fazer. E aí eu comecei a dar aula e aí entraram 2 professoras, né, no curso ao mesmo tempo, que foi eu e a Francine. E aí a Beatriz também entrou como colaboradora e a Mariana Calil também, que já tinha sido professora colaboradora na UF antes, Sim. entrou para cobrir uma licença de um professor que ficou afastado. Então acho que o INEST nunca teve tantas professoras em conjunto do que no ano passado, em que entraram 4, né, de uma vez. Vocês se conheciam ou não? Eu conheci a Mariana Calil de um curso que a gente tinha feito antes, mas a Francine eu conheci no concurso. Sim. E a Beatriz eu conheci na primeira reunião que a gente teve para falar sobre o semestre seguinte, em que eu descobri a matéria que eu ia dar, enfim, como é que ia ser. E eu acho que a gente tem entrado, por isso que as pessoas sempre falam para mim, você é a única professora do INEST. Eu acho que eu tenho que tomar cuidado um pouco com isso, porque vieram outras antes de mim e que tiveram esse papel importante em, enfim, de acolhimento, né? Sim. Então, quando eu entrei no INEST, eu sabia que era um curso que, além de nós 4 que tínhamos acabado de entrar, não tinham outras mulheres no corpo docente, e das 4 que tinham entrado, nenhuma era do corpo permanente. Todo mundo estava ali, assim, meio de passagem, ia ficar só por um tempo específico, né? Sim. Mas eu fui extremamente bem recepcionada pelos professores. Eu acho que eles também tinham muito consciência de que a presença de mulheres era uma demanda dos alunos, de que tem certos temas que as mulheres devem falar mais do que os homens. Por exemplo, matérias de feminismo que homens davam, eu acho que as mulheres, enfim, por definição, estão mais habilitadas para falar sobre isso. Então, eu fui extremamente bem recepcionada. Os professores do INEST sempre valorizaram a nossa presença enquanto mulheres dentro do Instituto. Eles sempre nos deram muita abertura, isso eu estou falando por mim, mas eu imagino que seja compartilhado. Eles sempre foram ótimos com todas nós, de tornar o ambiente o mais agradável possível em relação a isso. Aí acabou que a outra Mariana saiu, a Beatriz também, e ficou eu e a Francine, e aí abriu um novo concurso. Abriu um concurso para entrar na vaga de um outro professor de vocês, que foi passar um tempo no exterior. Sim. E aí, quando abriu esse concurso, a Francine não podia fazer, porque ela já tinha feito o concurso anterior, Sim. que também era temporário, assim como esse. E aí eu fiz o concurso e aí dessa vez passei em primeiro lugar. É um concurso que tem uma duração máxima de 2 anos. Uhum. Então o máximo de tempo que eu vou passar formalmente com vocês é 2 anos. Mas já dá pra fazer bastante coisa em 2 anos. E antes eu só dava uma matéria, que era Organizações Internacionais, que é, assim, minha filha, eu cuido de organizações internacionais como, enfim, como uma filha mesmo, porque é um tema que eu gosto, é um tema da minha pesquisa e tal, e é um tema que eu vejo que os alunos têm muito interesse em aprender e que é só nessa matéria que vocês veem muitas coisas. Sim. E aí eu sempre dei as optativas sobre a ONU também, que essa minha tentativa de repassar a experiência que eu tive lá. Aí quando eu virei professora de fato, né, quando eu passei no concurso, agora eu tenho um contrato, agora eu sou funcionária da UF, aí eu assumi outras 2 disciplinas, que foi Teoria de Relações Internacionais 1, mantive Organizações Internacionais e Sociologia 2. Nossa. Então, essas são as 3 disciplinas que eu estou dando. Amo as 3. Mais doutorado, muito tranquilo. Nada tranquilo dar 3 disciplinas e fazer doutorado e ter vida social fora isso. Pois é. Mas, como eu falei, acho que a palavra-chave é organização. Assim, eu me preparo com muita antecedência para as coisas, porque não dá para eu deixar para eu preparar uma aula na véspera, porque pode ser que naquele dia tenha alguma reunião que eu precise ir e aí não vai dar tempo. Sim.
Então eu sempre tentei organizar o máximo possível das tarefas para dar conta de tudo. Isso foi uma experiência que veio do fato de eu estar fazendo 2 graduações. Eu tinha que me organizar, porque às vezes eram 5 provas na mesma semana. Então, se eu não me organizasse, não dava. Mas o momento que eu estou agora, assim, de estar escrevendo a minha tese, estar na reta final do doutorado, com uma orientadora que eu amo e que me motiva, estar no instituto que me recepcionou muito bem, sabendo que para os alunos a entrada de uma professora mulher foi algo importante e recebendo o apoio e o carinho dos alunos diariamente nas aulas. Eu fui muito bem recebida pelos professores e muito também pelos alunos. Então eu acho que assim, profissionalmente eu estou num momento de auge, de estar num local que eu gosto para estudar, estar num local que eu gosto para trabalhar e fazendo aquilo que eu sempre quis fazer, que é dar aula para graduação na universidade pública e fazendo meu doutorado na universidade pública. Mas eu acho que os próximos 2 anos vão ser nesse esquema, dando aula e terminando meu doutorado. Eu vou acabar as 2 coisas ao mesmo tempo, porque o meu contrato na UF acaba exatamente no prazo que eu tenho para defender a minha tese. Então, eu também vou passar pelo risco do desemprego, que nem muitos de vocês que estão se formando. Eu vou ter uma renda mensal de, sei lá, tantos reais para R$0 de um mês para o outro. Então, eu também vou passar pelas indefinições e pelas incertezas. Mas eu estou muito satisfeita pelo local que eu estou agora, pela fase que eu estou agora. Professora, quais são suas ambições para o futuro, ou perspectivas para o futuro? Almeja algum cargo público? O que você pretende fazer da sua vida depois que acabar esse contrato da UF? O único cargo público que eu almejo é professora universitária de uma universidade pública. Eu quero continuar na carreira acadêmica, eu quero ser professora, de preferência no ensino público, porque, enfim, é o projeto de educação que eu acredito. Não tenho pretensão de ser diplomata, não tenho pretensão de me candidatar a nada. Eu quero ser professora, eu acho que eu sou feliz na sala de aula e eu tenho prazer em escrever os meus artigos, eu amo a pesquisa que eu estou fazendo para minha tese e a minha perspectiva de futuro é, enfim, estar numa conjuntura doméstica melhor para que esse sonho possa se concretizar mais rápido. Mas o meu plano de vida é seguir a carreira acadêmica. Se eu manter para o resto da vida a fase que eu estou agora, estou muito feliz. E por último, a gente vai terminar com o questionário. Queria te perguntar um filme. Um filme que eu gosto muito, olha, eu gosto muito de um filme chamado... Esqueci o nome em português agora. Em inglês, o título do livro é The Hidden Figures, que é Estrelas Além do Tempo, que é sobre as astronautas negras, as físicas, né? Não as astronautas que foram para o espaço. As astronautas negras da NASA, nos Estados Unidos, no período durante a Guerra Fria. E eu acho que esse filme ele é muito bom para a gente entender tanto a questão do gênero quanto a questão da raça numa perspectiva integrada. Porque esse filme Estrelas Além do Tempo mostra como que as físicas negras dentro da NASA tinham dificuldades enormes pelo fato de serem mulheres e pelo fato de serem negras. Elas tinham que andar quilômetros para ir num banheiro que permitisse a entrada de mulheres negras, porque num período de segregação racial muito forte. Elas faziam os relatórios da NASA e um homem branco tinha que assinar aquele relatório porque o nome delas não podia aparecer. Mostra toda a diferença de acesso à educação, de como elas lutaram para conseguir serem reconhecidas dentro dos espaços públicos, dentro dos órgãos públicos, num ambiente extremamente machista e racista que era os Estados Unidos daquele período. Então eu acho que ele mostra o tempo todo como as mulheres ao longo da história foram invisibilizadas e homens receberam o mérito por algo que as mulheres de fato que fizeram, né? Então esse filme eu acho que ele representa essa luta pela inserção e ele também se passa num momento histórico que para nós internacionalistas é essencial de entender, que é a corrida, a Guerra nas Estrelas, a corrida espacial. Entre os Estados Unidos e a União Soviética, naquele período lá da Guerra Fria. Então, acho que ele junta 2 temas que me interessam muito.
que é as relações internacionais e a posição das mulheres dentro da sociedade. E uma música pode ser um álbum também, que te marcou. Olha, eu gosto muito de música brasileira. Eu acho que eu nunca tive muito isso de um grande ídolo, mas o meu cantor preferido, as músicas que eu mais gosto, é o Nando Reis. Ah, é? Eu gosto muito do Nando Reis e do tipo de música que ele faz e das parcerias que ele faz com outros cantores brasileiros. Eu gosto muito de música brasileira. Então, eu acho que o Nando Reis simboliza grande parte do estilo musical que eu gosto de ouvir. É. Um livro que te marcou. Olha, eu gosto muito de 1984. Foi um livro que eu li para matéria de filosofia no colégio, no ensino médio. E eu acho que é um livro que eu já reli várias vezes ao longo da vida e que cada vez que eu leio ele de uma forma diferente. Porque eu acho que ele simboliza grande parte desse controle que o governo tem sobre cada um de nós. Sobre como o tempo todo a gente está moldando as nossas atitudes para o que o mundo espera de nós, né? O medo de estar sendo observado faz com que a gente mude grande parte das nossas ações cotidianas. E aí, depois que eu comecei a ler Foucault, eu consegui juntar uma coisa na outra e ver como que, de fato, essa disciplina tem uma interferência sobre o corpo, né? Sobre como a gente... Até o nosso gestual é algo que é moldado pelo que a sociedade espera de nós. Então, 1984 é um dos livros que mais me marcou. E eu acho que, enquanto brasileira, foi Raízes do Brasil. Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, é um livro que mostra pra gente como grande parte do que acontece até hoje é uma construção social do período colonial, de como que isso veio até o mundo recente, né? Essa noção da informalidade, de como a gente lidou com a centralidade da economia agroexportadora desde aquele momento, da relação entre a casa grande e a senzala dentro das relações sociais, de como que isso gerou um país que não é uma democracia racial, apesar de muita gente tentar ser convencida disso. Então, Raízes do Brasil, apesar de ser um livro escrito num momento histórico específico, ele ainda diz muito sobre o Brasil que a gente é e sobre para onde vamos. Okay. E você recomendaria um livro para os seus alunos internacionalistas? Um livro de relações internacionais específicas? Que na sua graduação você achou que foi essencial assim, para a sua formação? Bom, eu, como gostei sempre muito do Conselho de Segurança e desses temas, um dos livros que me marcou muito, o título é em inglês, infelizmente, porque grande parte do que a gente tem que ler é em inglês, sim, mas em português seria As Nações Unidas no século XXI, tá? A tradução literal. De quem é? De um cara chamado David Malone, que ele é um grande especialista em ONU, ele é diplomata, e com outras parcerias, né? Ele escreve esse livro com outras pessoas e que eles mostram como que foi a adaptação da ONU no pós-Guerra Fria e como que a ONU se adaptou ao século XXI, ao 11 de setembro, a essas mudanças da ordem internacional. É um livro enorme, é um tijolão desse tamanho. Não é um livro barato, mas foi um livro que me ajudou a entender mais e que me ajudou a decidir sobre qual tema de estudo eu queria ter. E dentro dos teóricos mais clássicos, que eu imagino que todo mundo tenha lido, o autor que mais me influenciou, assim, de alguma forma, foi o Waltz. Não porque eu concorde com ele, mas exatamente porque eu discordo dele. Mas eu acho que a centralidade que o Waltz teve na construção política dos anos 80, essa noção do realismo estrutural, de grandes potências decidirem, do poder militar colocar os países numa linha hierárquica, isso é a ONU, né? Então eu acho que o livro do Waltz também me marcou muito nesse sentido de ler aquilo, não concordar com aquilo e tentar entender os motivos de por que é desse jeito. Sim. É isso, obrigado, Luciano, pelo seu tempo. Obrigada a vocês pelo convite, parabéns pela iniciativa. Estou doida para ver os vídeos dos meus colegas que vierem depois.